Boa noite, pessoal. O professor Carlos entrou agora. Boa noite, Carlos. Boa noite. Como estamos? Tudo bem? Então, olha, a gente já deu essa esperadinha, 18h15 agora. Então, vamos dar início ao nosso debate hoje. Primeiramente, a gente tem aqui com a gente hoje a Alice, que está aqui do meu lado. Daqui a pouco eu vou apresentar ela melhor para vocês. Bom, então sejam todos muito bem-vindos aqui ao Projeto Ecos no Cinema. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, só colocar aí no chat que eu vou estar olhando, tá? Mas aí a gente vai conversando. Eu não estou te vendo bem. Você não tá me vendo bem? Eu com essa beleza minha toda? Você tá sentindo Não, o não perfume estou. que eu passei hoje? Não estou. Agora eu estou vendo. Até que enfim apareceu. Pois é, eu tô tão Eu linda go- hoje. Eu me arrumei só pra este evento maravilhoso com essa pessoa maravilhosa, né? Que é a senhora, Só minha porque é irmã. sua irmã, né? Pois é. Exato. Aham. Ainda é pena que você não tenha outros irmãos, senão você todo evento se arrumava, né? Que isso, menina? Essa menina aqui é a melhor irmã que eu tenho. Aham, sei. Eu gostaria de de falar um pouquinho antes de iniciar o evento, se seria Claro, possível. com certeza, Carlos. É, posso? Pessoal, boa noite a todos, tá? Eu sou, além de coordenador do projeto, professor de História Econômica aqui em Governador Valadares. E hoje nós tivemos uma perda muito grande, tá? Faleceu ontem à noite o professor Dr. Manolo Garcia Florentino, tá? Uma pessoa com quem eu tive uma grande convivência durante o período em que eu fiz o meu mestrado na UFRJ e tive a oportunidade de encontrar por várias vezes posteriormente, né? Trata-se de. Não é um grande cantor, não é um grande jogador de futebol, não é um grande ator, não é ninguém que a mídia vá se interessar por divulgar, tá? Mas ele é um dos maiores nomes em toda a história da humanidade no conhecimento sobre economia e escravidão, e demografia e escravidão, e história econômica. Então, nós somos uma universidade, eu estou aqui como coordenador do projeto, oficialmente, prestando a minha homenagem a essa pessoa que foi importante na minha vida, num determinado estágio da minha vida, mas, sobretudo, pelo que ela representa para a pesquisa no Brasil, para a produção historiográfica no Brasil e para a história econômica. Tá? Eu espero que o Manolo siga o seu caminho na espiritualidade com muita felicidade, entendeu? Esse botafoguense querido, né, que adorava Rolling Stones e principalmente Lady Jane. Espero que ele ouça bastante essa música por lá, né? E é isso, galera. Eu deixo aqui a minha homenagem e gostaria, como coordenador do projeto, solicitar a debatedora de hoje, se ela permite que a gente dedique o evento de hoje ao professor Manolo Garcia Florentino. Tem problema? Claro que não, com certeza. Então tá certo. Então, o nosso evento de hoje, galera, é dedicado a esse grande historiador, né? Que infelizmente não apareceu na TV. Se ele interessasse as mídias, com certeza estaria aparecendo, porque ele foi grande no que ele fez. Então, em homenagem ao professor Manolo Garcia Florentino, iniciamos o Ecos no Cinema de hoje. Elaine, você está com a palavra. Então, boa noite a todos, pessoal. Hoje aí temos nosso evento em homenagem ao historiador, professor Manolo Florentino, né, que
veio a falecer. Então hoje o nosso evento é em homenagem a ele. Bom, então para a gente dar início ao nosso projeto, aqui o nosso debate de hoje, eu quero apresentar para vocês a nossa debatedora de hoje, a Alice, ela que é mestranda em Segurança Internacional pela Escola Superior de Guerra, a ESG, e bacharel em Ciências do Estado pela UFMG. Seja muito bem-vinda, Alice. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É uma honra receber a senhora, minha irmã, aqui no Seja bem-vinda, Alice. Alice, hoje está um amor, né, Alice? Vamos fazer então, uma dessa toda semana. Tinha que ter todo dia isso, né, Alice? Todo dia, né? Tinha que ter uma live que é para ter esse amor também, né? Todo dia. Exatamente. Alice, seja muito bem-vinda. Eu não sei do que eles estão falando, viu, pessoal? Bom, mas só para vocês entenderem como é que funciona o nosso debate aqui, hoje o nosso debate é sobre o documentário, né, Encontro com Milton Santos, né, o mundo global visto do lado de cá, globalização vista do lado de cá. Não vou dar muitos spoilers agora a respeito. E como é que funciona o nosso debate? Primeiramente, a Alice, né, a nossa debatedora de hoje, vai explanar um pouquinho o tema pra gente e após a gente vai abrir um momento pra gente debater aqui entre a gente. Então, nesse segundo momento, vocês vão poder fazer a inscrição de vocês pelo chat. Aí vocês colocam lá no chat assim, me inscreva. E aí a gente vai estar chamando vocês para vocês falarem, perguntarem, colocarem algumas questões que vocês também acham interessante para acrescentar aqui no nosso debate. Nesse primeiro momento, então, e ao longo de todo o debate, eu peço que vamos manter os nossos microfones desligados, deixando apenas aquele que está com a palavra falar para não ter ruído e todo mundo conseguir entender o nosso debate com bastante perfeição. Ao final do nosso debate, a gente vai estar passando uma lista ali no chat, um link onde vocês vão clicar, preencher, para vocês receberem um certificado desse evento também. Então, nesse primeiro momento, esse encontro com Milton Santos, a gente vai ter esse encontro com ele. Lembrando que o nosso evento hoje, ele é uma homenagem, né, ao professor e historiador Manolo Florentino, tá? Então, Alice, seja muito bem-vinda. Eu passo agora a palavra para você, tá? Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço ao Ecos, ao professor Carlos, pelo convite para participar do debate de hoje. Né, como todos viram, a Alaine é minha irmã e ela integra o projeto. Então, eu acompanho um pouco do projeto que vocês desenvolvem e fiquei muito contente de poder contribuir um pouquinho hoje com esse debate, né? Então, como o Carlos falou, a Alaine falou, a gente dedicar esse debate ao professor Manolo Garcia e discutindo outro pensador brasileiro que também foi fundamental na história do país, né, na produção intelectual do país. Então, acho que é importante dizer nesse primeiro momento do debate a importância de conhecer e estudar mais os intelectuais brasileiros. Bom, então eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, mas é que eu trouxe só alguns conceitos, e aí que eu acho que fica mais interessante se eu apresentar, para não ficar só eu falando aqui, e aí fica mais visual. Bom, vocês estão visualizando? A minha está carregando ainda. Só um minuto que eu já tirei. Pronto. Tá dando para ver sim, Alice. Tá bom, muito obrigada. Bom, então eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. Primeiro eu vou trazer um pouco sobre o Milton Santos e a sua obra, para eu trazer alguns conceitos que são importantes para entender a discussão que ele está desenvolvendo nesse documentário. Depois eu vou falar um pouco sobre o mundo pós a década de 90, que é o modelo de relações internacionais que vai se desenvolver a partir de então, com foco no processo de globalização, que vai ser o objeto de análise que vai estar sendo desenvolvida pelo Milton Santos nesse documentário, que vai ser o centro da discussão. Então, vou falar um pouco disso para vocês entenderem um pouco sobre o que ele está, de que mundo ele está falando, né? De que processo é esse que ele está desenvolvendo a sua crítica.
E depois, por fim, eu vou trazer alguns aspectos gerais do documentário, falando um pouco dos temas que eles trataram, mas sem me aprofundar muito, porque eu acredito que a gente possa avançar nisso no debate, para que vocês possam, né, trazer essas reflexões e as impressões que vocês tiveram ao longo do documentário. Bom, então, o Milton Santos, ele se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia e fez seu doutorado na França em Geografia. Ele foi um dos maiores nomes brasileiros nessa área, recebendo prêmios internacionais, recebeu o prêmio mais importante da geografia, e foi o único brasileiro que recebeu esse prêmio. Publicou mais de 40 obras ao longo da sua carreira, recebeu o título de doutor honoris causa em mais de 20 universidades, tanto nacionais como internacionais, e ele discutia muito ao longo das suas obras as categorias de espaço, de território, pensando a geografia, né, e propondo a construção de uma nova geografia. Bom, e o desenvolvimento do seu pensamento vai trazer algumas questões muito importantes para a geografia, principalmente no que diz respeito ao conceito básico, a categoria básica que é o objeto da geografia, que é o conceito e a ideia de espaço. Bom, isso é muito importante para entender o pensamento do Milton Santos, porque isso também vai ajudar a gente a entender como que ele desenvolve a sua análise sobre esse modelo de relações internacionais, sobre esse processo de globalização. Então, eu trouxe para vocês o conceito de espaço e como que ele entende essa categoria. Bom, ele vai dizer nas suas obras que essa ideia de espaço, ela pode ser entendida, às vezes ela é entendida como o espaço da nação, que seria a ideia de território, de estado. Em outros aspectos, ela é entendida como espaço terrestre, e essa seria a categoria da velha geografia, que pensa no espaço como crosta do planeta. E a gente pode pensar o espaço a partir de uma perspectiva extraterrestre ou sideral. Mas o que propriamente interessa ele nas suas obras é pensar o espaço como um espaço humano, como um espaço social. Então, onde, né, as relações sociais vão se desenvolver. Bom, então ele vai definir esse espaço como um conjunto de formas representativas das relações sociais do passado e do presente, e por uma estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções. Bom, isso é importante porque ele vai colocar as relações sociais e a humanidade, né, no centro da sua análise, na sua análise dentro da geografia, né? Então, ele vai pensar o espaço como um espaço onde as relações sociais acontecem. Então, a partir disso, é possível ele pensar a globalização e como as relações sociais são afetadas e são construídas e reconstruídas a partir desse processo. Bom, no documentário, propriamente, ele vai tratar do problema da globalização. Bom, e ele vai discutir, ele vai desenvolver uma crítica ao modelo de relações internacionais que vai se desenvolver a partir da década de 90, com o fim da bipolaridade entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, você tinha uma ordem mundial que era marcada pela bipolaridade entre essas duas potências, que dividiram o mundo basicamente em dois blocos, que era o bloco oriental e ocidental, e que toda a estrutura internacional era conduzida a partir dessa tensão geopolítica entre essas duas potências. Bom, a década de 89 ocorre a queda do Muro de Berlim, que simboliza a queda e a derrota da União Soviética, e a partir de então você vai começar a observar, vai ter um desenvolvimento de uma nova ordem internacional que vai se reestruturar em torno da hegemonia americana. E a partir desse momento você tem uma aceleração e aprofundamento desse processo de globalização. Esse processo de globalização, é importante dizer que ele não é uma novidade, né? Ele sempre ocorreu, tanto que esse documentário ele começa a tratar do problema da globalização desde os movimentos de colonização, com a expansão europeia pelo mundo. Ocorre que a partir da década de 90 há uma aceleração desse processo, muito impulsionado pelas revoluções tecnológicas, pelo avanço tecnológico. Bom, e junto a esse processo de globalização, a gente vê também
um aprofundamento da democracia liberal, o fortalecimento de um discurso de que essa democracia liberal seria o único padrão de organização social ideal, que seria, né, o ápice do desenvolvimento humano e que todos deveriam seguir esse modelo. Então, com esse processo de globalização, a gente vai ver uma integração do desenvolvimento de sistemas de informação, de comunicação, de transporte, e junto com esse movimento, você tem uma propagação de políticas de desregulamentação do mercado. E o documentário traz o exemplo, por exemplo, do Consenso de Washington, que era um receituário de uma série de reformas que foram propostas para a América Latina e vendidas como a solução para os problemas da região, que iriam trazer mais desenvolvimento, mais crescimento econômico, e que propunha uma série de reformas, como que passava por privatização, por aumento dos impostos, enfim. Ocorre que esse processo prometia trazer vários benefícios, né, desenvolvimento, crescimento, só que isso não ocorreu de forma hegemônica, né? Algumas regiões receberam, não ocorreu de forma homogênea, né? Algumas regiões receberam benefícios e outras regiões não receberam esses benefícios, como é o caso dos países na região da América Latina, da África Subsaariana, na Europa Oriental e Central, que sofreram, na verdade, com efeitos negativos desse processo. Então, ao mesmo tempo que esse processo de globalização ele promoveu integração, principalmente em termos dos sistemas de comunicação, transporte e informação, ele promove, por outro lado, uma fragmentação social e política dentro das sociedades. Um dos resultados desse processo é o que a gente pode categorizar, né, de transnacionalidade das ameaças. Você tem um crescimento da insegurança em diversas matérias dentro de regiões menos desenvolvidas. Então, você tem um crescimento da insegurança alimentar, com os índices de fome que aumentam, né? A despeito da gente já ter tecnologia para conseguir produzir alimentação para toda a humanidade. Você tem, né, pessoas ainda passando fome. E de acordo com, por exemplo, relatórios que saíram no final do ano passado, que foram divulgados pela FAO, que é uma instituição internacional para alimentação e agricultura, o mundo não vai conseguir cumprir com a meta da Agenda 2030, que é a Agenda do Desenvolvimento para o Milênio, na matéria da fome, né? Ou seja, não vamos conseguir atingir a nossa meta de combate à fome. Então, e isso é um problema que afeta, sobretudo, essas regiões menos desenvolvidas no sul global. E aí tem outros problemas, como a questão da insegurança em saúde, insegurança ambiental, econômica, política e cultural. Então, são uma série de inseguranças que vão afetar, sobretudo, essas regiões mais pobres. Então, esse processo de globalização, ele levou a uma deteriorização da segurança humana. Segurança humana, justamente entendida como, né, a incapacidade, né, de ameaças crônicas, como no caso de problemas como a fome, repressão e doenças, e problemas que podem interromper a qualidade de vida cotidiana das pessoas, né? Bom, e esse processo de deteriorização da segurança humana vai fornecer a base para uma série de distúrbios sociais e para o enfraquecimento do Estado. E, paralelo a isso, você tem o crescimento de economias criminosas que vão levar à militarização dos Estados e das sociedades. Então, essa ordem internacional e esse modelo de globalização imposto vai gerar uma série de inseguranças econômicas e nacionais que vão desestabilizar a segurança dos países menos desenvolvidos. Bom, é importante, né, destacar que, associado a esse modelo de globalização, você tem esses processos de desregulamentação e liberalização dos mercados, que vai dificultar a capacidade dos estados de garantir a segurança nas sociedades. Então, a coesão social ela vai sendo fragmentada e vai causar o aumento dessas inseguranças humanas, o que vai levar, muitas vezes, na emergência de conflitos violentos e no aumento da criminalidade. Então,
quando Milton Santos está falando, por exemplo, desse discurso de enfraquecimento do Estado e o paralelo crescimento dessas empresas multinacionais, e ele fala sobre como elas desorganizam os territórios, a partir dessa desorganização você tem uma fragmentação dessa coesão social que vai gerar uma série de problemas, de uma sociedade desorganizada. Bom, e aí pensando esse processo de globalização, que ele chama, né, de globalitarismo, e eu vou entrar em porque ele coloca isso, né? Mas ele vai pensar esse mundo de 3 perspectivas, né? Ele fala que esse mundo, a gente pode considerar a existência de 3 mundos, né? A gente pode ver 3 mundos a partir desse processo que se coloca. E aí ele fala no documentário, né, que esse mundo ele pode ser mostrado, ele pode ser visto como ele é mostrado, e aí seria a globalização como fábula, onde você tem uma certa fantasia que é criada e repetida, e que vai ser repetida tantas vezes que parece que ela está te dando a interpretação real dos fatos. Então ele traz como exemplo dentro das obras dele a questão dessa ideia de aldeia global, de que todos estão conectados e que instantaneamente tudo que está acontecendo no mundo você está sendo informado, o que não é necessariamente verdade. Ele fala dessa fantasia que é construída. E junto com essa fantasia vem uma ideia de morte do Estado, né? Que o Estado estaria enfraquecendo e no mundo globalizado ele não teria mais lugar, não seria mais capaz de responder aos problemas que emergem, enfim. E ele fala que é outra falácia, porque na verdade esse Estado ele ainda é muito forte, mas ele é muito forte quando se trata de garantir os interesses financeiros ou os grandes interesses internacionais. Ele é muito fraco quando se trata de cuidar das populações. Então, ele é enfraquecido naquilo que seria o seu papel social, de garantir os direitos de cidadania para a população, que tem cada vez mais uma vida mais difícil. Bom, e aí, esse seria o mundo como ele é mostrado. E aí ele fala depois que esse mundo ele pode ser, e contrasta, né, com esse mundo como ele é mostrado, o mundo como ele é, que é a globalização com perversidade. Bom, que aí, de fato, essa fantasia que é criada, ela vai ser contrastada com os problemas reais, né? Com os problemas que estão surgindo desse processo. E é importante porque ele consegue visualizar isso, porque ele tira a sua visão do norte global, onde é desenvolvido e onde recebe os benefícios desse processo, e olha a sua própria realidade, que é a partir do sul, né? E aí, a partir disso, ele consegue visualizar os problemas dessa fantasia que é construída. E aí ele vai dizer, por exemplo, que você tem um crescimento da pobreza, as classes médias perdem qualidade de vida, você tem um salário médio que tende sempre a baixar, a fome, a falta de moradia, são problemas que se generalizam, além da questão dos problemas ainda de enfermidades, né, os problemas de saúde. Então, você tem uma perversidade sistêmica que ela vai ser enraizada numa evolução negativa da humanidade, que tem relação com uma adesão a um comportamento que é competitivo. Então, ele vai argumentar que, direto ou indiretamente, todas as mazelas sociais que a gente vive hoje está relacionada a esse modelo de globalização que foi adotado, que ele chama de globalitarismo, né? E globalitarismo, ele se caracteriza, né, esse processo se caracteriza por essa competitividade pelo consumo. E o consumo ele se torna uma espécie de fundamentalismo que vai ser imposto como o único padrão aceitável e desejável, como se fosse o melhor. Então, são passados uma série de modelos, uma bula, e que você precisa seguir de forma rígida. Então, se torna um totalitarismo, né? Porque não permite que outros modelos se desenvolvam. E um globalitarismo que existe para reproduzir mais globalização. E aí ele traz o problema disso, que você cria um indivíduo que não é um indivíduo mais cidadão, é um indivíduo consumista, né? Se reduz a isso, não? E a partir disso você tem a morte da política, né? Porque você tem só consumistas, não existe cidadania.
E aí, só que o Milton Santos tem uma visão muito otimista e ele vai discutir o mundo como ele pode ser. Porque para ele, esse processo de globalização, ele pode ser modificado, ele pode ser alterado. E a gente pode fazer isso pensando a construção de um modelo de globalização mais humanitário. E para ele, as bases materiais para isso, elas já existem. Porque hoje as bases técnicas e de conhecimentos que a gente possui, elas são orientadas, isso suporta essa base, constrói as bases para esse modelo de globalização que é perverso, mas essas técnicas elas podem ser redirecionadas para outros objetivos, desde que a gente coloque em xeque os fundamentos sociais e políticos que vão sustentar essa ordem. Bom, e aí ele vai falar que essa globalização, e que isso é importante, porque ele vai falar sobre as duas questões que fundamentam esse problema que fundamentam a globalização, né, que vão sustentar esse sistema. E ele vai dizer que elas se sustentam em duas coisas, né, que é o estado da técnica e o estado da política. Bom, existe para ele uma tendência em separar, no mundo atual, né, uma tendência em separar essas duas coisas. Então, haveriam interpretações da história a partir da técnica e haveria interpretações da história a partir da política. Só que isso é uma separação que, de fato, não existe na realidade. Porque não dá para você separar o estado da técnica do estado da política. Vamos entender o que ele está querendo colocar. Existe uma série de técnicas e conhecimentos que são orientadas para resolver determinados problemas. Essas técnicas, elas são orientadas e vão ser determinadas como usar, onde usar, em que momento usar, a partir de decisões políticas e sociais, escolhas políticas e sociais. Então, toda técnica e conhecimento aplicado, ele vai ser orientado por uma base política e social. Então, quando alguém te diz que essa base política social, que a gente não tem que discutir as questões políticas e sociais, é tudo uma questão de técnica, é uma ilusão, porque na verdade alguém já decidiu politicamente quais os objetivos, porque toda técnica ela é orientada para alguma coisa, né? Ela vai ser usada com o objetivo de atingir alguma coisa. Isso é importante a gente entender, porque hoje é muito comum esse discurso, né, de que nós não precisamos de políticos, que nós precisamos de pessoas com conhecimentos técnicos, e essas pessoas com conhecimentos técnicos são fundamentais. Só que se a gente não decidir politicamente o que a gente quer, quais são os nossos objetivos, para que essa técnica vai ser usada, quem vai decidir isso? Ela vai ser orientada para quê? Né? Precisa de uma orientação política. Bom, e é isso que o Milton Santos fala, porque esse processo de separar essas duas questões é fundamental para você reproduzir esse sistema de globalização, porque você precisa tirar isso da pauta política e dizer que é uma questão técnica e que é uma questão meramente de reproduzir de forma correta, e aí vai dar certo. Só que a gente está reproduzindo há um tempo e não traz benefícios, então a gente precisa colocar essas questões em xeque, dentro de uma perspectiva política e social, para reorientar esse sistema a partir, na perspectiva do Milton Santos, de uma ideia de humanidade, né, que para trazer benefícios para todas as pessoas. Bom, e aí no documentário, ele vai trazer uma série de problemas que são os efeitos negativos provocados por esse sistema. Uma das questões que ele traz é a questão das atuações das empresas transnacionais e a atuação delas sem responsabilidades, em detrimento de um enfraquecimento do Estado que perde capacidade de controlar minimamente o que acontece ali dentro do seu território e os impactos sociais. Então, para a gente entender, por exemplo, um exemplo disso, a gente pode pensar na Ford, que acabou de sair do Brasil, né? Ela saiu do Brasil, e aí eu não vou entrar questões políticas, né? Claro que a situação hoje do Brasil é complicada, mas ela saiu do Brasil sem nem notificar o Estado. E ela deixou milhares de desempregados. Isso tem um impacto social significativo, né? Então, qual a responsabilidade dela sobre esse impacto social? Não existe. O Estado precisa resolver o problema, sempre. Então, e com o Estado enfraquecido,
ele perde capacidade de resolver. Então, você tem uma desorganização constante da sociedade. Então, uma questão que a gente precisa discutir hoje é a responsabilidade social das empresas, que elas precisam se responsabilizar de alguma forma, né, pela atuação delas. Eles não podem ter uma atuação sempre sem responsabilidade. Outros problemas que ele traz no documentário é a questão do desemprego, o problema da fome, e que ele traz que são tratados como problemas crônicos, né? Mas que são, na verdade, problemas resultados de decisões políticas, né? Que não são problemas crônicos, eles podem ser resolvidos desde que haja uma orientação política com o objetivo de resolver esses problemas. A questão da fome, por exemplo, é uma questão de distribuição, né? E até hoje a gente está discutindo fome no mundo, mesmo tendo alimento para alimentar todo mundo. Então tem alguma coisa errada, é um problema político, né? Precisa ser discutido politicamente. E aí ele traz também a questão da água. E a questão da água é importante a gente discutir hoje, porque há um movimento bastante forte hoje para a privatização da água, para a financiarização desse recurso. Então, o ano passado, por exemplo, a água começou a ser negociada em mercados futuros na Wall Street. Então, o objetivo é transformar a água num bem econômico que seja capaz de ser comercializado como é comercializado petróleo, por exemplo. Então, num cenário de escassez, né, quem vai ter direito à água, né, quando ela for um bem econômico? Então, existe uma série de movimentos para a privatização da água, e que é algo hoje que a gente precisa acompanhar para ver os desenvolvimentos disso, né? Na Bolívia, em 2000, eu acho, teve um conflito interno, porque o Estado decidiu privatizar a água, e a população foi para a rua e não aceitou, o Estado teve que voltar atrás. Mas em outras regiões, por exemplo, como no Chile, a água já é privatizada, né? E no Brasil existem alguns movimentos para a privatização da água. No Rio de Janeiro, por exemplo, esse ano, com os problemas que eles tiveram de falta de água na cidade, fortaleceu muito esse discurso de que o Estado não seria capaz, então a gente precisaria privatizar para resolver o problema de escassez de água, o problema de saneamento básico. Só que a questão é que quem disse que o mercado vai resolver? Porque ele não tem resolvido nos últimos tempos problemas sociais. Um exemplo disso, por exemplo, é o que aconteceu no Amapá o ano passado. Você tinha um estado que quem era responsável pelo fornecimento de energia era uma empresa privada. Essa empresa não deu manutenção na rede que fornecia energia. Então, os geradores foram queimando, o estado ficou sem energia, pegou fogo na estrutura que era na rede de distribuição, e as pessoas ficaram quase um mês sem energia. E como que essa empresa respondeu? Não respondeu. O Estado foi para lá, né, para resolver o problema, para voltar a restabelecer a redistribuição de energia. Essa rede que pegou fogo vai ter que ser reconstruída, e quem vai pagar pela reconstrução dela é a população, porque o valor vai ser repassado nas contas de energia. Então, você tinha uma empresa privada que trabalhou, que ali, né, fornecia energia por anos, as pessoas pagavam a conta, então elas recebiam, não fez o mínimo, que era fazer a manutenção. Quando pegou fogo, deixou o Estado sem energia, ela simplesmente lavou as mãos. O Estado teve que ir lá resolver, e quem vai pagar agora é a população. Então, no mercado nem sempre resolve as coisas, né? Muito pelo contrário. Então, a gente precisa pensar se é essa a solução que a gente quer, por exemplo, o problema da água. Ou se a gente quer cobrar que o Estado faça isso, né? Porque ele tem capacidade, se for orientado politicamente para isso. Bom, e aí ele traz outros problemas no documentário também, que é a questão da moradia, e a questão das migrações, que também é um problema que a gente acompanhou muito nos últimos anos, né? É engraçado porque esse processo de globalização, ele promoveu, por um lado, pobreza e muita concentração de riqueza do outro. E essas pessoas que ficaram nessa situação de pobreza querem fugir desse lugar, né, de violência e miséria. Então, eles naturalmente vão em direção a esses lugares mais ricos. E aí, quando eles tentam ir, é sempre uma travessia que eles podem morrer, que eles arriscam a vida e que eles não vão ser bem-vindos, né? Há políticas de fronteira contra a migração muito fortes. Então, eu acho que para concluir, que eu queria falar hoje, né, é que eu gosto desse documentário, eu indiquei ele,
Porque o Milton Santos ele tem uma perspectiva muito otimista, que eu acho que é muito importante a gente ouvir, principalmente em tempos como os atuais, que a gente está no meio de uma pandemia, numa situação de crise política e econômica, que parece que os problemas são tão grandes que sufoca a gente. Então, ver uma perspectiva otimista de que é possível mudar a realidade é importante para que a gente consiga ter esperança e motivação para trabalhar por essa sociedade. Então, eu acho que algumas questões têm que ser colocadas na pauta da discussão hoje no Brasil. Como, por exemplo, né, que sociedade a gente quer construir, que Estado a gente quer construir. Essas perguntas a gente precisa começar a fazer e pensar como construir essa sociedade, né? E aí eu quero colocar isso também, que hoje a gente tem um debate político muito pobre, onde essas questões elas não são discutidas, não são discutidos projetos para resolver os problemas do Brasil. Um debate, por exemplo, sobre a corrupção, ele tomou todo o espaço do debate público. Né? Toda discussão política no Brasil se reduz se um candidato ele é corrupto ou não. Só que isso pouco importa, na verdade, porque eu quero saber qual que é o objetivo desse político. O que ele quer fazer para resolver os problemas do Brasil? É isso que deveria nos interessar. Né? Que sociedade ele está pensando que ele vai trabalhar para? Que Estado ele vai querer construir? Como ele vai resolver e vai responder aos problemas sociais do Brasil? É isso que ele precisa responder. Né? Porque é disso que a gente precisa, políticas para resolver os problemas sociais de hoje. Bom, então eu acho que eu vou concluir, vou abrir para o debate, para vocês poderem colocar o que vocês acharam e a gente vai conversando. Eu gostaria de registrar aqui a presença da professora Graça Alain, professora Maria das Graças. Professora Graça Alain, boa noite. É um prazer tê-la aqui no nosso debate. Boa noite, é uma honra participar. Estou gostando muito e gostaria de parabenizar a palestrante, inclusive, com respeito à água, falar um pouco, a gente pode considerar como uma commodity, porque várias cidades vivem da água. A cidade que eu estou atualmente, São Lourenço, uma estação de águas, ela vive disso. Então, a água, de um modo geral, é super importante. Parabéns, professor Carlos, e um abraço a todos. E aí, pessoal? Pessoal, Gabriel Vitor está elogiando. Sim. Gabriel Vitor está elogiando, Alice, o seu trabalho, tá? Suas iniciativas. O debate já está aberto, então quem quiser se inscrever para comentar, para perguntar, para falar alguma coisa sobre o documentário que achar interessante, fiquem à vontade. Podem fazer a inscrição pelo site. O seu microfone está um pouco baixo, Alaine. O da Alice está ótimo. O seu microfone está um pouco baixo. Tá melhor? Eu posso dar o pontapé inicial? Bora. Provocador. E Tiago Ariel, com certeza, Tiago Ariel convidou várias pessoas, sejam bem-vindos, Tiago e todos que estão aqui. Com certeza o Tiago Ariel tem algo a falar. Né? Você vê, Alice, como é que a gente está numa situação complicada, né? Quer dizer, a Ford deixa o Brasil e não dá satisfação ao governo. Né? Em parte, isso, na minha concepção, vou colocar aqui uma opinião, tá? Em parte, isso se deve, é claro, um desrespeito da empresa, ela tem que procurar cumprir com essas obrigações e tal. Agora, em parte, também se deve a como esse governo está sendo visto, sobretudo fora do Brasil. Tá? A Laura fez um comentário, Alaine. Depois você anota, por favor, esses comentários e coloca para a Alice comentar depois. Em parte, ele também tem a ver, o Alice, da minha concepção, com a forma como esse governo está sendo visto
fora do Brasil. Quer dizer, não é um governo que está sendo levado a sério, né? Não é um governo que fora aquelas pessoas que são adeptas dele estejam levando a sério. Tanto que existe um discurso de que o mundo está contra o governo brasileiro. Tá? É o governo brasileiro de um lado e todo o resto do planeta ele resolveu fazer um complô contra o governo, né? É tão importante, né, o nosso governo que o mundo inteiro quer fazer um complô contra o governo, de tão importante que ele é. Então, o meu comentário é esse, né, de que existe, aí você colocou muito bem, né? Há problemas, mas como é que você resolve problemas com um governo que parece que está perdido e que, justamente por estar perdido, usa apenas um discurso? Por que se usar apenas um discurso, que é tipo assim, o combate à corrupção, no caso, né? Combate à corrupção, gente, é uma coisa que tem que haver sempre, óbvio. Agora, evidentemente que quando isso é colocado de uma forma muito intensa, eu tinha um conhecido que dizia o seguinte: uma pessoa, quando tem 10 aspectos de uma ideia, ela bate muito em um, é porque ela desconhece os outros ou não sabe por onde caminhar. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Você poderia comentar alguma coisa a esse respeito? Claro. Então, a questão da Ford, como eu disse, é um exemplo complicado por causa do contexto político e social hoje do Brasil, né? Eu quis trazer como exemplo a questão da falta de responsabilidade, né? Essa empresa, ela é de bom tom que ela avise o Estado que ela vai sair, porque quando ela sai, o principal problema que ela gera é desemprego. Ela deixa milhares de desempregados. Então, tem um impacto social muito significativo e ela não se responsabiliza ou responde por isso. Então, isso por isso que eu trouxe o exemplo dela. Mas, por outro lado, é claro que a gente vive hoje uma situação complicada, porque você tem literalmente um Estado que não se responsabiliza por nada. Né? Então, quem se responsabiliza pelos problemas sociais no Brasil? Porque o Estado não se responsabiliza hoje. Esse é o discurso do Estado. Ocorre um problema, fala com ele fala, não sou responsável por isso. Então, quem é responsável? Né? Quem vai responder esses problemas? E aí, é claro que com a imagem hoje, com a forma como a política externa brasileira tem sido conduzida, principalmente em matéria do combate ao Covid, tem isolado o Brasil, né? Que hoje é um par internacional, não tem mais parceiros internacionais, justamente por uma postura negacionista, que nega completamente a realidade, né? Os fatos. E se desresponsabiliza. Eu acho que esse é o principal problema, né? Se responsabiliza por tudo. Então, um Estado que não tem responsabilidade para nada, para que ele existe, né? Não faz sentido. E aí, é claro que a Ford sai nesse contexto de que o governo brasileiro não tem credibilidade nenhuma. Então, acaba que a ação dela fica legitimada por isso. Ainda que, sim, é uma ação problemática e que é comum das empresas transnacionais adotarem esse tipo de postura. Bom, com relação a essa questão do discurso ou combate à corrupção, foi como eu disse, a corrupção, é claro que você sempre vai combater a corrupção. Se existe um esquema de corrupção e você descobre, você tem que combater e impedir que ele continue acontecendo. Agora, a gente também tem que se libertar desse discurso moralista de que a pessoa, de que não vai existir corrupção. Sempre vai existir corrupção. Né? Em qualquer instituição, pública ou privada, sempre vai haver corrupção. Ela pode ser em maior ou menor grau. E você tem sempre que tentar evitar e combatê-la. Mas essa não é a discussão. A discussão principal deveria ser como a gente vai resolver os problemas brasileiros. Né? Como que a gente vai resolver eles? E quem está discutindo isso hoje? A gente não tem políticos discutindo isso hoje. E esse é o problema. Né? E a população precisa começar a cobrar isso dos políticos, porque enquanto a população cobrar que esse político seja muito não corrupto, isso o discurso que ele vai fazer, porque o político ele quer se eleger. Então, se as pessoas querem ouvir que ele não é corrupto e que ele não vai roubar, ele vai falar isso repetidamente, sem parar. Então, a gente precisa cobrar desses políticos que eles digam o que eles querem fazer para resolver o país, os problemas do país. E parar, né,
né? Esse discurso ele completamente abafa a discussão sobre o que realmente é importante. Né? Hoje a gente tem mais de 2.000 pessoas morrendo por dia e a gente discute mais questões relacionadas à corrupção. Se alguém roubou ou não roubou, né? Independente do espectro político. A gente está discutindo isso. Quando, na verdade, a gente devia estar discutindo um plano para resolver o problema do Covid hoje. E os problemas econômicos, porque as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão passando fome. A gente precisa discutir soluções para esses problemas. Né? E a discussão sobre o combate à corrupção acabou abafando a discussão sobre qualquer outra coisa no Brasil. E isso é muito grave, né? Porque simplesmente desloca a discussão do que é realmente importante. E a quem interessa deslocar esse debate, né? Porque enquanto se desloca esse debate, os bancos continuam lucrando e as pessoas morrendo. Então, existe um problema bastante grave. O Daniel Duarte tem uma questão. Alaine, você pode colocar, por favor? Ô, Carlos, deixa eu só comentar aqui. A Laura tinha colocado antes um comentário que as questões políticas são algo que interfere inteiramente em todas as partes do mundo. E a Patrícia, ela quer fazer uma pergunta. Aí, como ela colocou antes do Daniel, eu vou pedir para ela fazer a pergunta dela antes e depois eu leio a pergunta do Daniel. Beleza? Patrícia Soares. Boa noite. Eu queria entender um pouquinho mais referente ao Santos, você poderia explanar para mim. Ele faz a crítica ao sistema, né, capitalista e ele fala que existe uma alternativa. Essa alternativa seria uma globalização mais social ou seria uma revisão do sistema todinho econômico mundial? Bom, de fato, se você pensar do ponto de vista global, que é a crítica que ele está fazendo, você precisa pensar numa reestruturação do próprio modelo hoje de relações internacionais e de como funciona esse sistema que é global. E aí essa alternativa, ela precisa ser construída politicamente de forma democrática. Então a gente precisa ver o que as pessoas querem, né? E mais, a gente precisa colocar no centro desse debate as relações sociais e humanas. Então, a gente precisa colocar no debate quais são os problemas hoje sociais e começar a discutir como que a gente vai reorientar esse sistema para resolver esses problemas. Então, não se trata assim de, vamos mudar desse sistema para outro. Não, se trata de parar para discutir os problemas e ver como que a gente pode redirecionar isso para construir uma outra sociedade, para construir um outro modelo. Né? Não se trata de um modelo pré-pronto que ele está apresentando e falando, troca esse por esse. Não, ele está falando, olha todas essas contradições que esse sistema que a gente vive hoje proporcionou e que não tem trago benefícios para as pessoas, né? As pessoas estão morrendo. Então, como que a gente vai mudar isso? A gente precisa discutir isso. E isso passa muito pela reivindicação das próprias pessoas, né? Que precisam se engajar no debate político. Porque se as pessoas não se engajarem nesse debate e não cobrarem isso, não exigirem isso, quem está se beneficiando desse projeto nunca vai fazer, né? Não tem interesse em fazer. Então, passa por essa discussão democrática de discutir esses problemas e exigir políticas para resolver esses problemas. Agora o Daniel Souza. Daniel Souza tinha colocado um comentário aqui no chat também, uma pergunta, em cima da fala da água ser uma commodity. Como nós, críticos dessa postura de comércio ancoragem em moedas internacionais de itens essenciais à vida, podemos mudar os rumos das tendências econômicas que atacam em cima dos crescimentos de um Estado cada vez menos responsável e preocupado com as políticas de bem-estar social? Bom, o tema da água é interessante porque ele é um tema muito sensível na opinião pública. A opinião pública não aceita muito bem o discurso da água como bem econômico. É bem consolidada a ideia de que a água é um bem comum global. Então, houve várias tendências de avançar nessa pauta de financiarização e privatização e que foram barradas pela força de movimentos sociais que se organizaram contra esse processo. Mas é claro que ele não para, né? Ele recua e depois ele volta.
e ele se dá em níveis locais também, né, de passar pela privatização da água em ambientes locais, de estados, principalmente nessas regiões mais pobres, que não tem dinheiro. Então, você fala, privatiza que essa empresa vai resolver. E você está cada vez mais perdendo controle sobre os recursos no seu território. Então, como, né, enfrentar isso, eu acredito que seja pela organização social de movimentos que precisam se envolver nesse debate político para impedir que essas pautas avancem. O ano passado ou ano retrasado, foi aprovada uma lei sobre o saneamento básico no Brasil que abre a possibilidade para concessões para empresas públicas que são bastante longas e que abre espaço para a privatização. Então, a gente precisa acompanhar isso, né? E começar a cobrar efetivamente dos políticos que não é esse tipo de política que a gente quer, né? E quando os movimentos sociais se organizam e conseguem fazer pressão política, né? Tem força para fazer isso, como no caso da Bolívia, que eu trouxe, que no documentário mostra, né? Foi um movimento social organizado que conseguiu fazer com que o Estado voltasse atrás, né, e cancelasse a privatização do fornecimento de água. Então, passa pela organização dos movimentos sociais e pela sociedade também tomar consciência dessas pautas, né? A gente tem um problema hoje no Brasil, que a gente tem uma sociedade que não tem acesso à educação e tem acesso à informação muito manipulada e aí fica difícil organizar a sociedade, mas a gente precisa das pessoas, né, conversando e mostrando o que está acontecendo, e principalmente, eu acho que da juventude, porque a gente não pode esperar muito de quem já está aí há muito tempo e que não está fazendo nada e que construiu o mundo que a gente está hoje. Então, a gente precisa muito da energia de jovens que estejam engajados em discutir essas pautas e se envolver politicamente, ser efetivamente cidadãos, né, e que busquem construir essa sociedade. Então, a questão do Estado é uma coisa muito importante hoje no Brasil de ser discutida, porque a gente tem uma completa destruição do Estado. E o problema disso é que é esse Estado que a gente tem hoje, um Estado que não se responsabiliza por nada. E aí eu volto a fazer a pergunta, um Estado que não se responsabiliza por nada serve para quê? Né? O Estado ele tem, em sua essência, responsabilidade social. Então, ele precisa responder quando ocorrem problemas, né? E quando a sociedade tem demanda, ele precisa responder. Não pode dizer que ele não pode fazer nada. Não existe isso. E a sociedade tem que cobrar desse Estado. Agora, é claro, o Estado ele só vai ter capacidade de responder e resolver esses problemas se ele tiver um mínimo de autonomia. O que a gente tem hoje no Brasil também é um Estado esmagado, sem autonomia, sem força, porque não se discute mais o desenvolvimento desse Estado, né? E aí a gente tem os problemas que a gente tem. Bom, eu gostaria de fazer um comentário, aproveitar nesse ponto aí. É o seguinte, esse ponto que foi tocado, né, sobre as pessoas não exigirem dos governantes. Eu vi que no documentário o Milton ele comenta alguma coisa nesse sentido aqui, que o inaceitável está sendo normalizado, né? Ele dá o exemplo do desemprego, e tipo assim, isso ele falou há uns bons anos atrás. E tipo assim, no meu ponto de vista, né, hoje isso está muito pior. Tipo assim, o desmatamento que tá ocorrendo na Amazônia, algo absurdo. Eu lembro que no ano passado teve milhões de hectares queimados ali no Mato Grosso do Sul. A própria Covid agora, né, tipo assim, UTIs em todos os estados, quase todos os estados, tipo assim, tá colapsando, tá quase chegando no limite de UTI. E, assim, se o Estado tivesse tomado algumas medidas antes de todos esses casos, nada disso teria ocorrido. E também você não, tipo assim, você não vê o pessoal cobrando, como eu posso dizer, igual no caso das queimadas, sabe? Por mais que, tipo assim, tem gente que, por mais que tenha alguns que cobrem, mas tem outros que já tipo, aceitaram aquilo e falam que, não, isso aqui não é nada,
inventam desculpa, sabe, para normalizar todo esse absurdo. E é bastante caótico. Exatamente. A gente tem hoje uma série de problemas que foram naturalizados, que são tratados pelas pessoas como, tipo, é assim mesmo. Acontece assim. Não deveria acontecer assim. E você tem direito de cobrar que seja feito de outra forma. Então, como eu falei, o Estado hoje, ele, né, principalmente no governo atual, ele se desresponsabiliza de tudo. Então, está acontecendo queimadas na Amazônia, ok. Está acontecendo uma pandemia, ok. Né? Não é assim. Se ele atuasse de forma organizada, ele conseguiria, no mínimo, diminuir os impactos desses problemas, o que já seria bastante significativo. É claro que no problema do desmatamento, houve atuação do Estado, eles foram lá, né, para apagar o fogo, etc., mas o problema é o discurso político que foi feito, né, de como ele foi conduzido. Eu acho que esse foi o principal problema do discurso com o problema que teve no ano passado na Amazônia, que foi como decidiram se conduzir o discurso, como se a Amazônia é nossa, então a gente faz o que a gente quer, né? Fez esse discurso. E sim, a Amazônia é nossa, de fato, mas ninguém está questionando isso. Agora, a partir do momento em que você não se responsabiliza, alguém vai querer se responsabilizar. Então, quando o Estado diz a Amazônia é nossa, ele tem completamente razão. De fato, a Amazônia é nossa. Só que se está acontecendo um problema na Amazônia, você precisa resolver. Porque se você não resolver, quem vai resolver? Alguém vai ter que se responsabilizar pelo problema. Né? E como é uma região rica, alguém vai querer se responsabilizar pelo problema. Né? Então, isso leva a questionamentos da legitimidade desse Estado. Então, é um problema como esse discurso é conduzido. A gente, por exemplo, Manaus entrou em colapso. Né? Como que você deixa um Estado, numa região que é importante estrategicamente para o país, entrar em colapso? Você abre a possibilidade para uma intervenção estrangeira. Porque se você não se responsabiliza pelo que acontece no seu Estado, alguém vai questionar a sua legitimidade. Então, o problema é como esse discurso de política externa é construído, que nega completamente, que é negacionista, né? Nega a realidade. E aí, cai novamente nesses problemas. E aí, falta uma sociedade organizada e falta a organização dos políticos também. Então, políticos muito fracos, que não conseguem mobilizar a sociedade. E aí a sociedade está completamente perdida também. E aí entra num processo de tentar negar tudo que está acontecendo. Porque quando você tem muitos problemas e você não consegue ver como você pode resolvê-los, uma forma fácil de você resolver isso é negá-los. Né? Então, acho que a sociedade brasileira passa muito por isso também, de ver problemas tão gigantescos e não sentir que tem capacidade, né, o poder para mudar as coisas, e começa a achar que o caminho, vamos negar, vamos fingir que não está acontecendo. Só que isso não resolve. Né? E aí a gente ainda vai continuar sofrendo. Então, a gente precisa se organizar socialmente e começar a cobrar efetivamente políticas que vão resolver os problemas. Então, quando o político vir falar com você, você tem que perguntar para ele o que ele vai fazer para resolver o problema. E quando ele dizer que vai resolver o problema da educação, você tem que perguntar como. Que ele vai resolver o problema da economia, você tem que perguntar como, porque ele tem que ter projeto para isso. Ou não tem sentido ele querer se candidatar e ser seu representante. Ele precisa querer resolver os problemas, né? É para isso que ele está ali, né? Então, e de novo, a gente fica nesses debates que são exatamente, eu vou resolver isso aí. Vai resolver como, né? Me explica. Porque às vezes você vai fazer uma coisa que eu não concordo muito. Como? Por que eu vou acreditar em você? Você vai resolver isso aí? Como? Não vou acreditando, assim, precisa me explicar. E aí a gente se perde em debates que são completamente menores, sem importância, e parou de discutir as questões fundamentais, que é como desenvolver a sociedade brasileira, como desenvolver o Estado brasileiro, como promover uma inserção internacional que seja autônoma, que não seja, né, que o Brasil não perca sua autonomia, que tenha capacidade de conduzir sua política internamente, de dar respostas satisfatórias aos problemas sociais. Então, é isso. Vou ler aqui a pergunta da Divani. Ela colocou, na verdade, foi uma colocação que ela fez. Ela escreveu o seguinte:
Excelente apresentação, Alice, grata pela sua participação neste encontro. E aí ela continua. Milton Santos nos traz uma perspectiva de uma outra globalização que envolve engajamento político e construção de uma sociedade comprometida com a cidadania, direito de todos ao território, local e global. É de fato um pensamento muito otimista. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso, Alice? É como eu disse, o Milton Santos, ele tem essa visão otimista. E eu acho que essa visão otimista ela é necessária. Né? Porque se você perder ela, então acabou tudo. Não tem o que fazer, você se entrega. Né? Então, a visão do Milton Santos, e eu fiz questão de indicar esse documentário é justamente por isso. Porque ele traz essa perspectiva otimista que você quase olha e fala, meu Deus, ele não tá entendendo, não dá para resolver o problema. Só que assim, dá sim, sabe? Só é muito difícil. É claro que é muito difícil, mas a gente não começar a se organizar, não começar a fazer nada, então não tem saída mesmo, sabe? Acabou, é completa inércia. Então, de fato, ele é otimista, mas eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é mais fundamental quando a gente vive um momento de tanta dor, que é o momento que a gente vive hoje. Né? No momento de tanta dor, que a gente fica completamente paralisado pelas crueldades que são ditas. Se você não buscar ter uma perspectiva do que pode vir, do que pode ser melhor, você simplesmente não faz nada. Né? Você se prostra e não faz nada. Então, você precisa ter sempre no seu campo de visão essa perspectiva de onde você quer ir, de onde você quer chegar, de que mundo melhor você quer construir, porque é a partir disso que você vai conseguir induzir processos de transformação. E é claro que não é simples, mas as políticas sociais, as relações sociais, elas não são simples, né? Elas são complexas. Então, mas eu gosto da perspectiva otimista do Milton Santos, porque ele traz pra gente, né, dá perspectiva pra gente, né? De que a gente pode tentar ter essa perspectiva otimista mesmo no momento de tamanha dor, e que ela é fundamental. Eu tô vendo aqui que o Thiago perguntou se pode pôr um dedinho nessa prosa. Thiago, deixa eu só ler a pergunta que o Daniel tinha feito, e aí eu já te passo a palavra, tá, Thiago? É o seguinte, o Daniel tinha colocado assim aqui no chat, ó. Se organizar e fazer pressão tem sido suficiente? Já passaram 2 reformas prejudiciais e todas elas com impacto na vida de todos os brasileiros. O Estado, na figura dos seus representantes, não tem parecido tanto com um reflexo da inércia da maior parcela da população? Foi esse o questionamento aí do Daniel. Então, o ponto é esse. A gente não tem se organizado, né? E os nossos movimentos têm se empenhado em debates que não são os debates fundamentais, né? Quem tem feito hoje os debates fundamentais para os problemas do Brasil? Não tem. Você tem essa carência, né? Os problemas hoje que são estruturais, né? O problema do desemprego, da fome, não tem ninguém discutindo eles efetivamente, né? Não tem movimentos com capacidade de mobilizar, é claro que tem pessoas discutindo, mas eu estou falando assim, com capacidade de mobilizar, né, a sociedade com essas pautas. A gente não tem. Né? A gente tem um discurso muito forte de diminuição do papel do Estado, como se, na verdade, ele fosse o culpado de todos os males sociais, né? Como se, quando, na verdade, desde a década de 90, o Estado brasileiro tem perdido completamente força e sendo enfraquecido, então ele perde capacidade mesmo de responder os problemas. E aí, a gente não tem movimentos hoje que estão fazendo essa pressão política. E mais, os partidos políticos no Brasil se reduziram a partidos partidários. Então, hoje você não tem um debate político, você tem um debate partidário. Você vê que o tempo inteiro a mídia fica batendo em quem vai ser candidato. Calma, gente. Quem vai resolver o problema da Covid? É isso que a gente tem que discutir, entendeu? Só que não, o debate é sempre empurrado, e por interesse também desses grupos midiáticos que têm interesse em promover determinados políticos que vão implantar a sua plataforma política, né? Então tem um interesse mesmo de acabar com o debate político. Então se fortalece o discurso de que a gente não quer política. A gente quer políticos técnicos, com conhecimento, quando na verdade o que a gente precisa é do contrário, né? O que a gente precisa são de políticos
que isso comece a ser discutido. Então, o problema é não ser discutido, né? O problema é a falta de mobilização e o empobrecimento desses partidos políticos ao longo dos anos, que se reduzem a partidos partidários. E aí você tem um empobrecimento, aí você não consegue fazer pressão. E se você não consegue fazer pressão, você não consegue mudar, as coisas vão só, né, se reproduzindo. A Larissa até colocou aqui nos comentários, ó, existe um enfraquecimento dos movimentos populares. Também. Só comentando isso, né? Por exemplo, foi o Daniel que fez um comentário sobre as reformas que passaram, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Eu me lembro que os movimentos sociais não conseguiram organizar uma greve para impedir a reforma trabalhista. Os sindicatos não conseguiram chamar uma greve geral, né? Eles entraram em conflito entre eles e não conseguiram promover uma greve geral para impedir a reforma trabalhista. Então, há um enfraquecimento dos movimentos sociais, eles não têm conseguido se articular e dialogar com a sociedade. Esse é um problema. Tiago queria fazer parte dessa prosa? Põe aí o dedinho nessa prosa. Cadê você, Tiago? Boa noite, Alice, meus parabéns. Que apresentação fantástica, segura, bonita, inteligente. Parabéns. Obrigado, Carlos, mais uma vez, por me convidar. É um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Um bate-papo com alto nível, com pessoas muito competentes, inteligentes. É motivo de muito prestígio para estar participando. Acho que, como diria o Tom Zé, né, a globarbarização. E eu gosto muito desses momentos, desses debates pós-apresentação, que é onde eu posso entrar no meu devaneio, né? E o meu devaneio é um momento que eu só faço isso com pessoas que eu confio. Carlos, vocês são pessoas que eu confio, então eu gosto muito disso. Eu vejo que essa proposta de organização, e o do Caio, ele traz essa questão dentro da sociologia, é como nós viemos nos organizando nas últimas décadas, né? Então, acho que a pós-guerra, né, 45, ficou parecendo que o mundo foi dividido em duas categorias, o bom e o mal, né? O direita e a esquerda. Então, isso foi trazendo para nós um outro tipo de organização, e nós fomos perdendo a pluralidade do discurso. E nós fomos perdendo a pluralidade da decisão, que não há só um ou outro, há N possibilidades. E nós fomos deixando que o capitalismo financeiro fosse definindo como nós iríamos nos organizando. E essa organização passou a tal modo que hoje nós vamos falar de biopoder dentro dessa organização. Então, nós não temos mais lutas de classe, porque a classe ela está sujeita ao biopoder. Então, o biopoder ele coloca você dentro de um cartão de crédito, e esse cartão de crédito vai te limitar, a sua conta corrente ela vai te limitar o que você pensa, o que você come, o que você vê. Então, você não vai ter força coletivamente, porque as organizações coletivas elas estão dentro dessa servidão. Então, não tem mais como. Então, não importa mais o político, porque o político ele não tem mais o espectro que traz ele, que é a representatividade participativa. É só representatividade figurativa. Então, eu vejo que se nós quisermos, só para encerrar aqui essa prosa e deixar essa provocação, é uma provocação daquelas que o Carlos gosta. Se nós quisermos resgatar essa utopia que traz o Milton Santos, nós vamos ter que abrir mão do capital e do biopoder, e dessa servidão que o biopoder colocou na gente. E quem vai querer pagar esse preço? Ficou aí a provocação e obrigado pelo dedinho de prosa que eu pus aí nesse papo. Muito bom, Thiago. Você trouxe umas questões muito interessantes, né? Essa questão que você coloca do consumo, que é o que te define dentro dessa sociedade, é justamente por isso que o Milton Santos chama esse processo de
globalitarismo, né, que é uma globalização totalitária, onde esse padrão de consumo se torna quase que um fundamentalismo. E aí os cidadãos são reduzidos a consumidores. E efetivamente você fragmenta e não tem capacidade de articulação política, né? Você promove isso. E essa questão que você trouxe sobre essa questão da dicotomia e sobre a perda de perspectiva da pluralidade também é muito importante. Porque você tinha um mundo dividido em dois no pós-Segunda Guerra Mundial, e depois você tem o fim da União Soviética, né, do poder soviético. E aí há um discurso que se estabelece, que foi muito, inclusive, impulsionado por um pensador que é o Fukuyama, que tem bastante destaque dentro da área de relações internacionais, que ele diz o seguinte, que o mundo era o fim da história, né? O fim da Guerra Fria representaria o fim da história, porque não haveria mais contradições, não haveria mais filosofia, não haveria mais arte, porque o liberalismo teria superado tudo isso e teria se provado o melhor sistema possível. Mas o melhor sistema possível entre ele e da União Soviética e todo o resto do mundo é completamente desconsiderado nessa análise, né? Como se outras regiões não se desenvolvessem a partir de outras perspectivas, outras ideologias, e como se essas ideologias não fossem importantes. Então, essa dicotomia é uma falsa dicotomia que é proposta também, e que fortalece um discurso que não há saída, que o caminho é um só, e não é. E aí é isso que a gente precisa retomar, né, e sair dessa dicotomia, que é uma dicotomia extrema também, né, do bem e do mal, você é do bem ou você é do mal, que também não existe, que é uma visão maquinista da sociedade, né, que você tem uma sociedade dividida nessas duas perspectivas e que não é assim. São questões importantes. Essa questão, né, desse mundo, a gente realmente vai ter que colocar em xeque. E eu acho que uma questão também fundamental, né, a partir da questão do capitalismo também, que a gente precisa colocar em perspectiva e discutir, é o modelo de capitalismo também, que a gente tem um capitalismo liberal. Então, a gente tem que discutir esse modelo. E a gente tem que discutir também a democracia, né? Que isso foi colocado no documentário, é importante, que a democracia não se discute mais no Brasil, né? Ela dizem que existe, mas não se discute mais. E a democracia no Brasil se reduz a votar de 4 em 4 anos. Isso não é democracia, né? Então a gente precisa colocar essa categoria em perspectiva também, para discutir e promover maior cidadania, né? Que não existem mais cidadãos, existem consumidores, e isso precisa mudar. Depois, Thiago, se quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Pode colocar o dedinho de prosa quando quiser. Eu estou muito feliz, acho que esse é o caminho de desenvolvimento, né? E esse processo do capitalismo financeiro, né, que ali se fala do neoliberal, ele vem numa proposta de servidão e escravidão, onde nós não conseguimos mais enxergar o nosso corpo nessa liberdade que você trouxe, Alice. Então, assim, nós estamos num momento que você trabalha trabalho intermitente, você não para mais de trabalhar, porque o seu corpo agora está a serviço de. Então, você vai trabalhar de Uber, estou falando aqui de São Paulo, né? Então, você trabalha de Uber, você faz o seu tempo, mas para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar 24 horas. Então, você vai fazer o iFood, você faz o seu tempo, mas para você ganhar dinheiro é 24 horas. Você vai dar aula online, ok, mas para você conseguir dinheiro, você precisa... Entendeu? Então, esse é o biopoder. Essa é a grande sacada do capitalismo moderno, que é essa coisa de você estar acorrentado aos moldes de uma sobrevivência muito, muito extrema, e nós não conseguimos enxergar, porque essa sensação de liberdade que nós temos, que é só uma sensação, nos cega os olhos. Então, nós temos uma sensação de liberdade que nos cega os olhos. Então, eu passo meu tempo, então eu estudo de casa. Beleza, mas
Você já percebeu que o processo de estudar requer organização, didática, sequência didática, revisão, avaliação. Não é tão simples. Então, de novo, você entra nesse processo que parece que está tudo livre, você escolhe, e não é. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue uma internet de graça, você não consegue assistir um filme de graça, você tem que fazer outros mecanismos, outras coisas para você... Por enquanto, estamos ainda num processo muito embrionário. Mas nós vamos assistir questões aí sobre o biocapital, até mesmo de status pessoal, entendeu? Então, assim, você vai namorar a menina, ela vai saber o seu score no Serasa. Então, parece uma coisa simples, assim, mas nós estamos caminhando para uma... Aí entra essa dicotomia, que é a liberdade na prisão, né? A prisão na liberdade, como queira. Porque nós estamos vendo que, como povo, nós só vamos conseguir chegar num consenso quando, de fato, entrar no caos. No colapso ainda a gente aguenta, entendeu? Mas a gente está aguentando, firme, o Bolsonaro está lá, liberando as armas, aumentando o imposto do livro, a gente está aguentando. Mas quando sair chegando a corpos no meio da rua, aí talvez a gente vai falar assim, olha, não vale tanto a pena. Não vai. Então, infelizmente, a história tem nos mostrado que somente às vezes na dor e no sofrimento que a gente consegue enxergar o outro como né, irmão, como co-participe, como cidadão, sei lá. Então, eu acredito que nós temos que... a minha provocação nós estamos prontos para deixar de lado o sonho americano? Eu acho que, de novo, né, Thiago, você trouxe questões muito importantes. Essa questão da liberdade, o que o Milton Santos fala, nunca se falou tanto em liberdade e tão pouca liberdade se houve. Então, novamente, por isso que é um processo totalitário. E todo processo totalitário, ele se esgota. Chega um momento em que as pessoas não suportam, né? Há um ponto ali de que as pessoas não suportam. Então, isso... as pessoas vão questionando isso. E é uma questão de movimento, né? A questão é quando esse ponto de ruptura vai chegar, e aí às vezes a gente fica tipo, meu Deus, mas nunca vai acabar. Mas a questão é que é movimento, as coisas são construídas a longo prazo, né? Mas essa questão da liberdade é uma discussão que precisa ser recuperada, inclusive dentro do debate ocidental, né? Parou-se de discutir a questão da liberdade, que sempre foi fundamental dentro da filosofia ocidental, e não se discute mais. E aí você caiu nesse sistema de que a liberdade é, como você muito bem colocou, uma fantasia, né? Parece que a gente tem, mas na verdade não, a gente está preso num sistema que é bastante repressivo. E como a gente vai sair disso, né? O fato é que as pessoas não vão suportar isso para sempre. Nessa precarização vai necessariamente gerar contradições que não vão se sustentar. Né? É inevitável. E aí é o que ele fala, né? Esses movimentos às vezes vão ser desorganizados, eles não vão ter uma... A gente não precisa pensar que vai acontecer tipo de forma... todo mundo vai tomar consciência disso ao mesmo tempo. Não, isso vai se dando ao termo do processo. E precisa, como ele bem colocou, ser acompanhado por intelectuais, por pessoas que têm essa visão desse sistema, que é para que esses processos sejam integrados. Então, enfim, são essas colocações, acho que você traz questões importantes. A gente estava até colocando aqui no chat, a Larissa colocou, estamos pagando para trabalhar, né, quando o Thiago estava falando daquela questão. O Carlos pediu para se inscrever, mas antes eu vou ler o comentário aqui do Gabriel, que o Gabriel colocou hoje tem um tempinho já, ó. Algo muito interessante de se compreender, e Milton Santos nos ajuda muito nisso, é de que essa tendência de separação entre técnica política e economia política são oriundas de um projeto de poder advindo de alguns atores, interno e externo, que visam aumentar seu poder ao criar essa falsa dicotomia. Talvez o grande exemplo disso seja o contexto neoliberal das décadas de 80 e 90, onde o grande capital e as altas finanças ganharam contorno nunca antes imaginados. Justamente. Essa questão da separação da técnica e da política, da economia e da política, ela é fundamental para sustentar esse sistema. Porque ela precisa tirar esse sistema da pauta.
né? Quando você tira a política de discussão e deslegitima esse discurso, você não problematiza, você não faz crítica. E aí você simplesmente reproduz, né? É isso que esse projeto de poder precisa para se sustentar. Ele tem a sua base política e social, ele precisa disfarçar essa base política e social, porque se ela for mostrada, ninguém vai concordar, porque quem vai concordar de que você precisa passar fome enquanto comida é jogada fora para meia dúzia de pessoas ganharem dinheiro? Ninguém vai concordar com essa política, se você falar ela abertamente. Você tirar ela da discussão, você tira ela da pauta da discussão e reproduz um modelo que é perverso. Então, para você fazer crítica a esse sistema, necessariamente precisa voltar essas duas categorias e entendê-las como integradas. O discurso econômico, e aí talvez o Carlos vai dizer muito melhor do que eu, mas há dentro da disciplina da economia essa tendência de separação entre a economia e a política, como se a economia não fosse um debate político. Mas é claro que é um debate político, se discute qual a política econômica de um país, né? Não é mera reprodução, não é uma pessoa que vai aqui dizer, usa essas técnicas. Não, qual que é a orientação política? A gente precisa discutir isso. Então, de fato, isso é uma questão muito fundamental que o Milton Santos coloca e que é fundamental de ser discutido hoje, principalmente na sociedade brasileira, onde há esse forte discurso de ódio à política, quando é o que a gente precisa. Agora, Carlos, pode falar. Depois de 15 minutos, vou deixar você falar. Alaine, a Graça fez comentários ou ela pediu a palavra? Ela fez 2 comentários em cima da fala também. A Graça colocou o seguinte, ó. É que eu não li, né? Desculpa, Graça. Ela colocou o seguinte, né? Até quando suportaremos essa letargia? Até quando aguentaremos essa letargia? É um questionamento que ela deixou aí. Bom, até quando aguentaremos, né? Tem outras pessoas inscritas depois de mim, então eu vou procurar ser rápido. Primeiro, falar sobre a questão do público e do privado, tá? Que é uma discussão que o Habermas levanta, né? E eu acho que o brasileiro ainda não resolveu bem essa questão do que é o espaço público, o que é o espaço privado. O brasileiro ele inverte muito as coisas, e assim, a tendência que eu vejo no governo atual é fazer com que isso se agigante, você querer transformar o espaço privado num espaço público e querer se apropriar do espaço público, ou seja, eles perdem a sua condição original de público e privado, certo? Com relação a essa questão do discurso técnico, né? Eu diria para você o seguinte, que eu repito aquilo que o Adorno fala no texto dele, ou seja, os caras adoram explicar tudo em termos de técnica e tecnologia, porque fica mais bonitinho, fica mais certinho, e o principal, as pessoas não vão entender, né? E aí você pode explicar do jeito que você acha interessante. E quando você falou da separação da economia política, economia e política, eu pensei também na separação de economia e sociedade, porque a economia, assim como várias ciências, inclusive a geografia, tá? Que é a ciência do Milton Santos, né? A geografia foi muito utilizada pelo Estado para fins específicos e objetivos privados, entendeu? Do Estado ou de pessoas ligadas ao Estado, isso na história humana. Isso daí é uma certeza, tá? Assim como a história foi utilizada, a economia é constantemente utilizada. Então, essa forma de você explicar economicamente tudo de formas muito técnicas, tá? Ela distancia, digamos assim, não só da política, como da sociedade. Parece que a economia é um discurso que as pessoas não sabem falar. Só os acadêmicos sabem falar. Só que não é bem assim que funciona. Você está entendendo? Porque o sujeito, por exemplo, que mora ali, que é pobre, é assalariado, entendeu? Depende do dinheiro dele para fazer uma série de coisas, tá? Tem dificuldades, que no meio do mês acabou o dinheiro, o que esse cara vai fazer? Entendeu? Como é que ele vai se virar para passar o resto do mês, né? Então, todos pensam a economia. Numa sociedade que vive da economia, não há sujeito que não pense a economia. Quando você estabelece essa diferença,
essa separação, você está elitizando um discurso econômico seu, se você faz isso. Tá? Você está querendo dizer que o seu discurso econômico é o X, é o tal, e como você disse muito bem no início da sua apresentação, até hoje não resolveu nada. Tá? Até hoje não resolveu nada. Tá? Então, nós temos economistas hoje que têm interessante, tá? Você tem economistas hoje pelo mundo interessados em aproximar esse discurso da sociedade. No outro dia eu vi um economista que inclusive foi prêmio Nobel, um economista francês, prêmio Nobel, né, melhor dizendo, desculpa. Ele estava falando da importância que tem deles, que quando ele começa a pensar os problemas econômicos é quando ele sai e viaja, vai para as vilas, vai para a cidade, conversa com as pessoas, procura ouvir o que as pessoas têm para dizer, entendeu? E a partir daí ele constrói, não é, aquilo que ele precisa construir, quer dizer, onde está esse diálogo com a sociedade, esse entendimento de que fulano que está ali entende de economia sim, tem um discurso econômico sim, não é o meu, tá? Ele pode não ter os meus diferenciais teóricos e o meu material teórico, mas ele tem esse discurso. Até porque se ele não tivesse, ele não estaria sobrevivendo na sociedade. Tá? Eu desafio alguém a me provar o contrário, certo? Essa questão, a última questão que eu quero falar com relação a essa legitimação de tudo, né? E essa questão da sociedade do consumo. Nós temos no nosso grupo do Action Cinema, no nosso projeto, né, um grupo de WhatsApp dos membros e tal. Eu volta e meia estou postando ali filmes de domínio público que foram proibidos porque, mesmo sendo de domínio público, por estarem ferindo direitos autorais. Ora, como é que um filme sendo de domínio público vai ferir direitos autorais? Isso não existe, só no Brasil. E eu tive que parar de fazer essas postagens, gente, porque assim, eu postei um filme, postei 2, postei 3, postei 4, daqui a pouco começaram a aparecer 5, 10, eu falei, chega, não posso, quer dizer, nós chegamos a um ponto absurdo, tá? De consumismo, que até material de domínio público está sendo comercializado. É claro que os sujeitos que permitem uma coisa dessa sabem que quem corre atrás de um filme desse, e a Graça que acabou de fazer um comentário, o mesmo comentário que eu faria, Graça, ha. Com certeza. Eu pensei nisso assim que eu olhei aquela porcaria. Né? Por que eles fazem isso? Porque, gente, tem pessoas que quem se aficiona a esse material são colecionadores. Esses colecionadores são caras que pagariam uma fortuna para ter esse material. Então, tem saída, tem venda, existe um comércio. Em prol desse comércio, o que os caras fazem? Os caras vão contra a própria legislação e começam a comercializar material de domínio público e colocam lá filme proibido porque feriu as leis dos direitos autorais, de domínio público. Feriu as leis dos direitos autorais. E a população, cadê? O que as pessoas questionam? Nada, as pessoas não estão nem aí, não estão preocupadas com isso. Só que uma ou outra pessoa que está preocupada com isso é que questiona, que é o meu caso. Né? É isso. Então, o Carlos falou muita coisa e todas as questões muito pertinentes, né? Esse problema do espaço público, do espaço privado, não só como eles se separam, mas como eles se relacionam também, né? Porque eles se relacionam, né? Então, a gente precisa, esse é um problema que realmente a gente ainda precisa amadurecer no Brasil, né? O debate acima disso. Mas comentando novamente, né, sobre essa questão da técnica, foi o que o Carlos colocou. Quando você faz um discurso extremamente técnico, ninguém entende nada, porque não é especialista naquilo, e parece que está certo, então vou concordar. E aí você não discute que é realmente importante. E aí isso que o Carlos colocou por último, das pessoas não reagirem e não cobrarem, eu acho que é importante a gente colocar em perspectiva também que as pessoas, elas estão cansadas, né? Elas têm uma rotina de trabalho, que como a gente discutiu aqui antes, né?
é 24 horas por dia, se você quiser ter o mínimo para ter uma vida, né, minimamente digna e cansativa, que te explora. E aí você ainda precisa se envolver nesses debates, é cansativo, é estressante, nem sempre as pessoas vão estar dispostas a fazerem isso. E por isso que é fundamental a categoria do intelectual, né, de pessoas e do político, né, que teria capacidade de mobilizar essas pessoas. Só que existe um problema também, que é dessa questão que o Carlos colocou na questão da economia, deles estarem muito afastados da sociedade, não é só os economistas, é a própria academia em si. Né? O discurso hoje da academia, ele tem se reproduzido muito para ela mesma, né? E não tem ido à sociedade, discutido com a sociedade, e ela precisa fazer isso. Né? Ou a gente também não consegue informar e discutir esses problemas com a sociedade, ouvir essa sociedade, porque o Carlos colocou muito bem. Essas pessoas, elas têm a experiência do cotidiano delas, da vida delas, e que é uma experiência válida, que é uma experiência, né, empírica e que é fundamental para você entender o seu país. Se você não escuta a sociedade, se você não escuta as pessoas nos seus problemas cotidianos, você não consegue ter perspectiva de país, não consegue entender, conhecer o seu país de fato. Né? Isso é um problema da classe política também brasileira, ela não conhece o seu povo. Né? Ela vive quase que na sua classe ali, política distante da sociedade. Ela não desce, e ela desce para pedir votos, mas não desce para fazer a discussão política cotidiana, todo dia. E isso é importante também, porque não dá para esperar também que as pessoas simplesmente, né, se mobilizem, porque elas também estão cansadas. Elas vão fazer isso quando chegar no ponto em que ela não aguenta mais, né, em que aquilo é insuportável para ela. Mas elas estão cansadas, então também não dá para esperar que a resposta venha só de baixo. É preciso se responsabilizar também, né, como cidadão, como integrante dessa sociedade, pessoalmente. Enquanto a Alice estava comentando, o Carlos estava falando, o Thiago estava colocando as coisinhas aqui no chat. Ele colocou que a economia é com o Paulo Guedes, o brasileiro tem que ser estudado, né? Só escolho meus ministros por critérios técnicos, ok? Tá ok? Meu nome é Messias, não faço milagres, né? Mas não faço milagres. Ele colocou também que o domínio público é coisa de esquerda, vou privatizar o domínio público, né? Então, ele colocou várias questõezinhas aqui. Daqui a pouco eu leio mais comentários. O Yuri tinha feito uma perguntinha há muito tempo já, ele entrou em outra questão e ele fala o seguinte, ó. No documentário, mostra que uma das formas da população na favela manifestar a sua situação, né, é através da música. Você acha que essa forma de manifestação, principalmente por parte dos jovens, tem sido efetiva como uma forma de mobilização social? E a Graça Alan, né, a Graça colocou ali embaixo o seguinte, que na música acontece que a venda, né, de poucos produtos em relação à música, né, que buscam, na música vai acontecer ali a mesma coisa que o Carlos estava comentando da venda dos produtos, né, da comercialização. E aí eu já linkei os dois ali, que estão falando aí um pouco de arte nessa questão. Essa questão da arte transformada em mercadoria é o problema da sociedade de consumo, dessa sociedade que a gente tem hoje, desse modelo, né? Que tudo é mercadoria e que para consumidores. Então dentro desse modelo é natural que tudo se torne uma mercadoria, né? E só assim ela vai ter valor dentro dessa lógica. E é claro que essa lógica a gente está problematizando porque ela só tem trago, né, efeitos negativos, pelo menos para a parte substancial da população mundial. Essa questão da arte como instrumento de mobilização é muito importante. E principalmente porque ela tem um papel social dentro desses espaços onde ela se desenvolve. Porque esses espaços periféricos, onde vive essa população, que é a população mais carente, em situação, na pior situação possível, ela está completamente excluída da sociedade, né? Ela está colocada à margem, marginalizada. E esses instrumentos, como a arte, eles são fundamentais para criar oportunidades de integração desses jovens a outros mundos que não seja, por exemplo, o mundo da violência, né? Porque é uma sociedade, um espaço
onde que é fértil, né, para o crescimento de conflitos e de violência. Então, esses instrumentos de arte eles são muito fundamentais dentro desses espaços, né, como instrumento de integração social, de criação de oportunidades, enfim, é bastante fundamental. Interessante. A Larissa comentou uma questão aqui que aconteceu aqui em Governador Valadares, que ela falou o seguinte, fazendo o link, né, com essa questão da arte, trazendo para a nossa realidade aqui de GV, a Batalha do Alaine, Deck foi impedida de funcionar no deck. Tiraram a galera de lá, né? Foi um comentário aqui que a Larissa... Depois, Larissa, se você quiser falar sobre, você fala. A Graça pediu para falar um pouquinho, e aí eu vou deixar... Cadê a Graça? Carlos, você quer falar alguma coisa? Desculpa. não, era só lembrar isso, que a Graça pediu a palavra. Sim, eu vou deixar ela falar agora. Posso ir, então? Claro. Deve? Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, claro, e por todo o debate, por toda a conversa. Castellani, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. O Carlos é uma pessoa que ele tem aquele dedo bom para apontar e achar as pessoas certas. Mas foram faladas coisas assim que me suscitaram dúvidas até, claro, se a gente não tiver dúvidas, acho que não tem muito motivo para existir, né? A gente está sempre se questionando. E o que me causou mais prazer essa semana é foi participar como representante de uma reunião no SEG, no Conselho Universitário também, no CLA, e onde a extensão está sendo vista no mesmo patamar que a pesquisa. Ora, vejam vocês, que a UFRJ pensar que o diálogo com a sociedade é importante, que essa conversa a qual, Castellani, você se referiu, o Carlos também falou de Adorno, puxa, hoje somos 3 vieses de sociedade. Que sociedade é essa? A sociedade de consumo, a sociedade da arte de concerto, que é elitista também, que não inclui, e eu fui criada dentro da arte da música de concerto, né? E o outro viés, que é a música popular. Então, nós temos claramente isto posto, né? E aí, hoje, a pós-graduação está super interessada em ter projetos de extensão, porque antes era somente pesquisa, e eu estou na universidade há 35 anos e meio. Né? Quer dizer, olha há quanto tempo eu necessitei vir, quer dizer, ver passar, e estar para poder ver hoje o que acontece. Porque desde 1983, 84, em Uberlândia, eu já ia às associações, aos bairros mais populares, e levava música, e falava, e tocava, e vendia no sentido de mostrar, levava um trabalho a essas pessoas. Mas quantas pessoas na universidade pensam dessa forma? Por que eu transformo o violão? Não é? Então, eu entendo perfeitamente o autor hoje em pauta, porque ele parece que parte do mais fácil, ou do mais fácil de ser entendido, para poder chegar às pessoas. Ah, mas ele está sendo ingênuo? Não. Absolutamente, do jeito que... Absolutamente ingênuo, não. Ele é uma pessoa que se aproxima do que há de mais palpável no ser humano, que é essa... E ele divide o ethos e o pathos. Ele divide essa sensação, ele divide essa estética, né? Então, eu somente gostaria de dizer, porque fiquei muito contente, que a extensão hoje não é para alguns professores como o Carlos, entre outras pessoas que eu conheço, que é para poucos. Agora não, a universidade
entendeu que não pode ficar somente em pesquisa, tem que chegar é o que você falou, Castellani, tem que chegar à população. A população, as pessoas que... Mas eu toco um violão de concerto, como transformar isso para que as pessoas consigam entender e consigam chegar um pouco mais próximo do que lhes parece tão distante, né? Adorno, eu falava, e olha que ele lidava com técnica, né? Muita técnica, mas a técnica dele não é uma técnica fria, que não seja a extensão do homem, como o McLuhan diz, enfim, é a extensão do homem, é a extensão do sentimento, é a extensão da estética do homem, que eu digo como ser humano, de todos nós. Então, quando eu vejo a água sendo aqui, uma água que eu tenho perto, mas que é para a população, tem para a população, mas tem problema de abastecimento algumas vezes nos bairros mais populares, sabe? Um dia desse eu peguei uma coisinha e coloquei 20 litros d'água para levar num bairro popular, entende? Saí com a minha motonetazinha elétrica para levar água num bairro carente. Aproveitei e levei música também, entendeu? Então, essa questão da economia e do social, da sociedade em si, é um assunto muito sensível, é uma questão muito sensível. Nossa, super me delonguei. Mas que ficou super claro para mim tudo isso, a sua proposta, entendi perfeitamente e você foi brilhante, parabéns. Obrigada. Só um comentário que eu queria fazer, Alice, não se sinta intimidada com as questões da Graça, tá? Ela é só a maior violonista brasileira, mais nada além disso. Tá? Agora eu fiquei mais calma do que você me falou. Pois é, ela é só isso, não é nada além disso, tá? E está presente aqui prestigiando o nosso debate. Olha, passei um pouquinho perto disso quando tocamos juntos, né, cara? Poxa, saudades, hein? Saudades, Carlos, minhas saudades. Também. Bom, uma honra, Graça, ter você aqui no debate, né? Agora que o Carlos me explicou aqui, fiquei mais calma. Bom, mas eu acho que é isso que você colocou fundamental, né? A universidade pública, ela se estabelece nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão. Mas é bastante claro que a extensão ao longo dos anos foi deixada de lado, né? O foco é quase que exclusivo no ensino e a pesquisa tem alguma importância, mas ainda assim é bastante mais fraca em relação ao ensino. Agora a extensão sempre foi deixada de lado e a extensão é fundamental, né? Porque é ela que vai fazer esse elo com a sociedade. Então, hoje, parte da responsabilidade também de a gente ter uma população que desconfia dos intelectuais, que desconfia dos cientistas, é em parte resultado dessa falta de diálogo também, de uma universidade que não sai de dentro de si mesma, né? Se ela não sai de dentro de si para mostrar o que ela está fazendo e para dialogar com a sociedade, fica parecendo, tipo assim, o que você está fazendo aí? Não sei, né? E gera uma desconfiança e esses problemas que a gente tem em relação a isso também. Então, bastante fundamental essa questão que você trouxe. Fico feliz em saber que a extensão tem tido maior destaque dentro aqui da universidade aqui em Juiz de Fora, em Governador Valadares, que é realmente algo importante, né? Da próxima vez que você for tocar e levar água, Graça, você me avisa que eu vou me disfarçar e vou lá para você tocar para mim, entendeu? Ô, rapaz, vai ser uma honra, hein? Que maravilha, hein? Olha só, olha. Professora Graça, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez nos nossos debates. E aí, vamos seguir aqui. Desculpe. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Né? O eco está sempre aberto para você sabe disso. Obrigada. E grande abraço a todos. Um abraço, professora. Alice, tinha mais uma pergunta lá no chat, já tem um tempo essa perguntinha, estava ali, ó, do Daniel. Não suportar esse autoritarismo e em caso de uma reação parecida como uma primavera árabe, poderia ser esse movimento ser mais devastador para o brasileiro do que foi para o Oriente?
Digo, na vacância de poder e disputa entre uma nação dividida basicamente em dois espectros. É muito complicado querer comparar, né, os movimentos sociais na Ásia com o movimento social que se desenvolve na América Latina, porque são regiões bastante diferentes, com uma história bastante diferente. Então, é difícil dizer se vai ser mais ou menos devastador, né? Não sei, depende. Depende das condições que vão se estabelecer naquele momento. É claro que hoje, essa lógica que a gente vive, como você colocou aí, de dois espectros, né? Dessa radicalização em dois espectros. E, enfim, pode resultar em um movimento bastante violento, principalmente que a gente sabe né, do problema hoje do crime organizado, principalmente das milícias, enfim, que podem proporcionar movimentos, né, promover bastante movimentos violentos. Agora, é claro que isso depende de como as coisas vão se desenvolver, como que as figuras políticas vão se comportar, como que elas vão orientar essa sociedade. Agora, a gente também não precisa ter muito medo das contradições, sabe? Porque as contradições, elas são fundamentais também. Porque é a partir das contradições que você consegue apontar os problemas. Né? Se não existe contradição, não dá para debater, né? Contradição precisa ser sempre, precisa ser importante, sempre evidenciada. E a gente está hoje num momento muito difícil do Brasil, que é difícil não ter posições quase que radicais quando você tem uma situação tão problemática, né? Agora, é claro, a gente precisa de uma saída para isso. Eu não acho que a melhor saída seja pela radicalização, mas também fica difícil conciliar no contexto que tem hoje, que ninguém quer conciliar. Né? Então a gente precisa discutir mesmo que sociedade que a gente quer, que estado que a gente quer. Né? E aí, discutindo isso, é que a gente volta às questões fundamentais. E, de novo, né, a gente volta em questões que estão definidas na Constituição. Porque está definido na Constituição que o Brasil é um estado de bem-estar social, que deve garantir saúde, que deve garantir educação. Só que parece que existe uma elite brasileira que não concorda com esse estado, né? E aí a gente precisa resolver isso, porque você tem um estado que vai ser levado para um lado que é completamente diferente do que está na Constituição, né? Que é o que seria o acordo social da população. Então a gente precisa colocar isso em xeque e falar assim, peraí, tá indo para um lado errado, né? É por aqui que a gente quer ir. A gente já tá aqui, ó, já deu 8 horas. Hoje nosso debate tá, ó, correndo solto, hein? Deixa eu só avisar para vocês, antes da gente continuar, os meninos vão colocar aí para vocês no chat o link para vocês colocarem os seus dados para solicitar o certificado, a confirmação de presença de vocês, tá? A Lídia acabou de mandar aí no chat. É só clicar, preencher, e aí vocês também podem colocar lá sugestão, crítica, o que você gostou aqui desse debate de hoje, sugestão de mais filmes, documentários que você quer ver a gente debatendo aqui, fiquem à vontade, tá bom? Bom, a gente já está caminhando aqui para o final. Carlos, você ligou o microfone? Você quer falar alguma coisa? Sim, antes de você fazer o encerramento, né, eu quero agradecer a todos a presença, tá? Debate maravilhoso, né? Obrigado aí, Devani, pela presença, né? Devani é a gerente, né, da extensão aqui do nosso campus de Governador Valadares. Tenho certeza, Devani, que você ficou muito feliz com as colocações da professora Graça Alain a respeito da extensão na UFRJ. Então, assim, super importante, né, a gente ouvir essas opiniões e saber que o nosso projeto, gente, é um projeto que está aí para oferecer a vocês, tá? O nosso projeto está aí para oferecer a vocês isso, debate, tá? Pensamento crítico, tá? Possibilidades de crescer com o pensamento crítico. O pensamento crítico não é necessariamente um pensamento que você vai se tornar uma pessoa antipática ou sair falando mal de todo mundo. Existem críticas positivas, críticas negativas e críticas que não são positivas nem negativas. A crítica em si já é um posicionamento diante da sociedade
já significa que você está aí pensando a sua sociedade, pensando o mundo, pensando as questões que são à sua volta. É isso que o nosso projeto oferece, tá? Nós damos uma contribuição. Eu sei que nós não conseguimos mudar o mundo. Até seria bom, né? Se pudesse, eu faria isso, que eu tenho certeza que resolveria muita coisa. Nós faríamos isso, que tenho certeza que resolveria muita coisa. Mas a gente não pode fazer isso. Então, a gente dá a nossa contribuição, que é promover a reflexão, promover o pensamento crítico sobre as questões que estão sendo debatidas aqui, que nada que foi debatido aqui eu tenho certeza que vai morrer aqui no debate, porque não morre nunca. As pessoas levam, tá? e trazem posteriormente, e por isso retornam. Tá? Muito obrigado a todos. As pessoas que eu não conheço pessoalmente, tá? O projeto sempre traz convidados. Como é que a Devani falou, Alaine? Ela colocou aqui o seguinte: o projeto sempre traz convidados que nos ensinam muito. Ótimas suas colocações, Graça. Gente, é isso. Muito obrigado. Tá? As pessoas que eu não conheço, eu peço desculpa. Eu sei que o Thiago trouxe muita gente aqui. Amigos do Thiago, um abraço grande para vocês do projeto. Voltem outras vezes, tá? Mesmo que o Thiago não venha, volta. Graça, você... Eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar. Tem comentários, Alaine, para Graça? Sem Pra comentários, Graça, né? o comentário é só que o mesmo que o Thiago fez, né? Fazer mesmo essa canja musical aí. Esse é o comentário. Na próxima você está convidada para fazer essa canja, viu, Graça? E o Tiago, ele vai estar aqui cobrando de você essa canja. Tiago Ariel, meu querido, um abraço muito grande para você, um prazer tê-lo aqui, as suas provocações. Eu sei que você está pensando nisso aí, esse negócio prazer aí. todo meu. Eu quero colar, que eu já falei com o Carluxo de Faria Júnior. É um prazer todo meu. E um abraço hétero para você. Olha, a próxima vez que você me chamar de Carluxo, eu vou mandar umas pessoas aí em São Paulo para resolver a vida contigo, tá? Você é o 02. Rapaz! Rapaz! Eu te Não amo, meu provoca. amigo querido. Te amo Adoro também, meu te querido. provocar, meu irmão. Gente, é isso. É isso. Um abraço a todos que estão aqui. Alaine, é contigo. Peraí, só uma coisa. A canja está confirmada, hein? O principal que eu estava me esquecendo. O principal, Alice, que debate maravilhoso que você fez. Que espetáculo, tá? Que espetáculo, tá? Bom, eu agradeço a oportunidade. Foi assim, eu aprendi muito com o debate, trouxeram várias colocações que são muito fundamentais hoje no debate político brasileiro, então fiquei muito feliz de poder conversar hoje com vocês. Muito obrigada mesmo. É isso. Alaine, assim... Alice, você quer deixar mais alguma mensagem aqui pra gente? Pra gente refletir em casa? Só agradecer mesmo por todas as colocações, pela participação de vocês. Né? Como eu disse, foram trago questões aqui, debates fundamentais. Fiquei muito feliz em ouvir vocês falando. Esse espaço, né, que o Ecos promove, esses espaços de diálogo, eles são fundamentais para que a gente crie redes, né, de onde a gente possa dialogar e pensar esses problemas. E como o Carlos falou, não fica aqui, né? A gente discute isso sempre em outros espaços. Então, isso é muito importante. Então, eu agradeço profundamente a oportunidade ao Carlos, né, a Alaine, que é minha irmã, me apresentou o projeto, me apresentou o Carlos. Então, muito obrigada. Alice, você não entendeu. A Alaine está querendo que você fale que é a irmã dela. Sim. É isso que ela quer que você fale, entendeu? É isso que ela quer que você fale. Você não entendeu a jogada dela. Porque se ela é inteligente, alguma parte da genética tem que ter vindo para mim, né, gente? Bem, pode encerrar o debate, Alaine. Ué, né? Quem sabe? A gente sonha. Bom, Alice, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. É uma honra ter você aqui, minha irmã, obviamente. Eu acho que eu não preciso nem dizer que foi maravilhoso. Os comentários aqui no chat
já dizem isso, até tirei print para depois mandar para você ler com calma, tá? Obrigada. E a todos que estão aqui, muito obrigada pela participação. A porta do Dueco está sempre aberta. Tiago, volte sempre. Professora Graça, não preciso nem falar, você já é de casa aqui. Então, assim, a todo mundo que está aqui, que participou hoje, muito obrigado. O Ecos, mais uma vez, fez esse debate e sai com um sorriso muito grande, porque foi um debate muito enriquecedor. Então, a todos que estão aqui, muito obrigada. Alice, muito obrigada mais uma vez. Volte de novo para debater, para eu mostrar, né, que pode ser que eu tenha aí alguma inteligência também escondida em mim. Muito obrigada a todos. Não se esqueçam de ir lá preencher, né, o formulário para pedir o seu certificado. E aí a gente pede aí pelo menos um mês e a gente está enviando esses certificados para todo mundo. Então é isso, pessoal. Dou por encerrado o projeto do nosso debate de hoje. E voltem sempre, tá? Todo mundo. Estou esperando vocês para o próximo debate. Um beijo para todo mundo. Beijo, galera. Beijo, pessoal. Tchauzinho. Beijo, Graça. Beijo, galera. Beijo, Carlos. Beijo para todos.